Olá, boa noite. Vamos recomeçar a leitura da carta de Paulo aos Romanos. Então seja bem-vindo, abra sua Bíblia aí no capítulo 2. Reúna quem estiver próximo de você. Ore, peça a Deus para te iluminar, te abençoar, abrir sua mente, a minha, para que a gente cresça no Evangelho. Tá bom? Essa é a oração, para que o Espírito de Deus nos ilumine e nos faça entender, compreender e traga edificação para todos, cura para todos, consolo para todos nesse instante. Vamos lá então. Capítulo 2, verso 1. Você observe que Paulo faz uma leitura do cenário de Roma, da loucura que Roma fazia em desprezar o conhecimento de Deus, trocar Deus pela criatura e se perverter na essência, no ser, né? Então Paulo diz que esses homens são indesculpáveis diante de Deus. E você sabe por quê. Então aí ele entra para o ambiente de dentro da igreja, sai do ambiente externo de Roma, dos gentios, né? Todos estão em pecado. Ele entra para dentro do ambiente da igreja, está escrevendo para os irmãos. E ele quer mostrar para os irmãos como que ele crê, como que é a maquete da fé dele, como que ele enxerga, e como que ele apresenta esse evangelho de quem ele é devedor, e ele estava pronto para pregar a qualquer que seja o lugar, a quem quer que seja o tipo de gente, né? Porque ele entendia, Paulo, que de fato o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então ele vem e entra, e eu quero tratar esse homem aqui como um homem que está num ambiente que conheceu o evangelho, que conheceu Jesus, mas que dali fica assim: não, Deus, eu não faço igual esse povo aí fora, não. Eu não sou um perverso, um perdido, um devasso assim, não, Deus. Eu não faço essas loucuras, não, Deus. Mas lá no coração, no ambiente, ele sabe que ele faz coisas também. Talvez não na mesma intensidade, mas ele faz. Aí Paulo diz, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as coisas que condenas. E não é dois que você encontra assim, não. Julgando o irmão, condenando o irmão, daqui a pouco ele está fazendo as mesmas coisas. E se você é o irmãozinho que creu em Jesus, que está no ambiente, é uma irmãzinha que está aí junto comigo, mas que fica aqui na sua julgando o outro, mas que você olha para o seu interior e vê que você está fazendo as mesmas coisas, fala assim, então eu preciso ficar quieto no meu canto, porque eu cheguei onde eu cheguei não foi pelos meus méritos, foi pela bondade e misericórdia de Deus. Verso 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Sim. Aí eu sei que Deus, antes de tudo, julga com verdade. E que verdade é essa? É essa verdade minha, sua? Não. A verdade, o prumo de Deus, a régua de Deus chama-se Jesus, a palavra, o verbo, a palavra que se fez carne. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus nos julga, Deus nos julga conforme a verdade. Então o juízo de Deus é verdadeiro. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas, as coisas que ele disse anteriormente, que fica julgando as pessoas, e fazes as mesmas, e comete os mesmos erros, seja na objetividade, seja dentro na subjetividade, pensas que te livrarás do juízo de Deus, só porque você acha que é de Deus? Fique atento, não julgue. Ou desprezas tu a riqueza da bondade de Deus e a tolerância de Deus e a longanimidade de Deus, ignorando que é a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Você esqueceu disso? Que você chegou aí também por graça e misericórdia? Não foi por mérito seu? Então por que você está julgando o outro? Verso 5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, que continua julgando, falando mal do outro, dividindo, criando facção dentro de igreja, ruptura dentro de igreja, partidos dentro de igreja,
que anda com a língua mais afiada que qualquer coisa. Ó, cuidado. Tu, dessa forma, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça deste mundo. Então Paulo vem e fala assim, ó, você está acumulando ira. Eu já sei o que é ira. Você já sabe que naquele grande dia não vai ter ira de Deus. Cada um vai colher o fruto do seu pecado. Observa, o juízo de Deus é conforme a verdade e é também conforme as suas atitudes, é conforme o procedimento de cada um, aquilo que você fez por meio do corpo. Então, o irmãozinho que creu em Jesus, que foi iluminado por Jesus, esse tem vida eterna, porque persevera em fazer o bem, procurando glória, honra e viver em santidade. Agora, o outro, que desprezou o conhecimento, que desprezou a verdade de Deus, e que anda causando divisão, contenda, julgando quem quer que seja, esse está acumulando ira sobre ira. Agora vamos lá, ó, verso 9. Tribulação, grava isso, e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Seja de você que é judeu, e eu vou colocar aqui a palavra judeu, porque eu estou lendo aqui, eu estou lendo para judeu. Quem é o judeu hoje? Somos nós, os que se dizem cristãos, os chamados cristãos. Então, tanto faz para você cristão que teve acesso ao conhecimento, como ao grego que está lá fora. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro, ao cristão primeiro e também ao grego também, qualquer um que está lá fora. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Seja judeu, seja gentil, seja cristão, não cristão, Deus não faz acepção de pessoas. Grava isso. Deus não faz acepção de pessoas. Então grava, o homem, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que persiste em fazer o mal, como está acontecendo na terra. Então, quando vocês verem essas angústias, esses males no mundo, sobrevindo no mundo, que choca e que faz a humanidade perguntar: onde tu estás, Deus, que deixa tanto mal no mundo acontecer? Deus está no mesmo lugar de sempre, salvando, com o coração aberto a perdoar, para amar. Está lá, no mesmo lugar onde ele viu o filho dele morrer na cruz e onde ele está vendo todo mundo agora cuspir em cima, zombar. Então, por favor, Deus não faz acepção de pessoas. Assim, verso 12, pois todos os que pecaram sem lei, sem conhecer o evangelho, eu vou chamar a lei aqui de evangelho, porque eu não obedeço, eu não tenho a lei de Moisés como meu padrão, eu tenho a lei de Jesus, que é a lei do amor, e pelo amor e pela lei da graça, eu vou cumprindo a lei de Moisés, não porque ela vai me salvar, mas porque agora eu estou livre da pulsão dela para cumpri-la pelo amor. Então, ó, assim, pois todos os que pecaram, imagina lá fora, sem lei, sem conhecimento de Jesus, sem evangelho, também sem lei perecerão. Também sem evangelho perecerão, porque estão pecando, porque pecaram, seja com lei, seja sem lei. E todos os que com lei, os que conhecem o evangelho, pecaram mediante o evangelho, também serão julgados, porque conhecem o evangelho, conhecem a lei, mas não praticam, pecam, erram contra o evangelho de Jesus, tropeçam em Jesus, porque os simples ouvidores da lei, os simples ouvidores do evangelho, que leem o evangelho como nós estamos lendo, lemos Jesus, estamos lendo as cartas, não são justos diante de Deus. O fato de eu dizer que eu estou lendo o evangelho não me faz justo diante de Deus, não. Mas os que praticam o evangelho, a lei, hão de ser justificados. Entenderam agora? Então, eu sou de Jesus, Jesus me iluminou. Por que eu sei que Jesus me iluminou?
porque eu estou perseverando no amor em Jesus em fazer. Então o fato de eu só dizer, eu agora sou de Jesus, sou batizado, eu estou salvo, já era, você perdeu. Não é assim que procede. Quer ver? Grava mais, verso 14. Quando, pois, os judeus, os não cristãos, que não têm o evangelho, tá vendo? Eu estou colocando evangelho como lei, que não tem a lei, o evangelho, procedem por natureza, ou seja, porque ele carrega intrinsecamente nas tábuas do coração, impregnados na alma dele, as virtudes de Deus, os atributos de Deus, a consciência dele, de conformidade com o evangelho, não tendo evangelho, servem eles de evangelho para si mesmos. Então, por favor, amados, Deus julga conforme a verdade, Deus julga conforme os atos de cada um, as atitudes de cada um, e Deus julga conforme a luz que cada um teve. Então não julga a pessoa sem saber. Deus é que tem todo o poder, e só Ele, para visitar os segredos do coração de cada um e saber a luz que cada um recebeu na existência. Então, quando um não cristão, mesmo não conhecendo o evangelho de Jesus, pratica o amor, o espírito desse evangelho, amor, verdade, justiça, mesmo não conhecendo o evangelho, ele se faz evangelho para si mesmo. Ele está sendo justificado diante de Deus. Verso 15, estes não cristãos que vivem assim, mostram a norma do evangelho, da lei, gravada no seu coração, testemunhando-lhes a consciência, também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente, ora acusando-se, ora defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, o evangelho, está vendo a verdade, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho, sendo você o que conheceu o evangelho, historicamente teve acesso a Jesus, seja você que está em qualquer tribo distante, um bárbaro qualquer, um índio qualquer, que não conheceu o evangelho, mas viveu conforme o evangelho, mesmo não conhecendo. Portanto, é mais ou menos o que João diz: todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, ainda que ele não tenha tido a informação de Deus. Durma com um barulho desse. Então, não é o fato de alguém, eu não ouvi de Jesus, ele vai para o inferno. Não julgue, você não sabe. Deixa Deus tratar com ele e julgá-lo. Verso 17. Aí Paulo vem, chama esses irmãos para o coração e fala: irmãos, mesmo você sendo de Jesus, persevera e não fica julgando o outro de fora não, o índio, o bárbaro, não julga não. Sirva Jesus em amor. Aí ele olha para o judeu de carteirinha, e eu vou de novo chamar a atenção de você. Verso 17. No lugar de judeu eu vou colocar cristão, no lugar de circuncisão vou colocar o batismo, porque a circuncisão para o judeu era o batismo para hoje, que tem o cristão hoje, né? A circuncisão era uma operação de fimose no prepúcio do pênis, exteriormente. E vou chamar aqui de lei. A lei de Moisés, hoje para nós, é o evangelho de Jesus, a palavra de Jesus. Vamos lá, essa palavra que está aqui conosco lendo. Se porém tu, que tem por sobrenome judeu, cristão, e repousas na lei e evangelho, e te glorias em Deus, eu sou cristão, eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus por isso, que conhece a vontade de Deus. Ó, para você ver, que eu sei qual é a vontade de Deus em Jesus Cristo, e que aprovas as coisas excelentes, o amor, a justiça, a verdade. Verso 18. Sendo você instruído no evangelho, na lei, instruído aqui como eu estou instruindo, ensinando, para mim e para você, lendo com você. Verso 19. Você que está aí, persuadido de que você é guia dos cegos, que está aqui para ser luz para aqueles que estão vivendo nas trevas, que você veio para ser luz os que se encontram em trevas. Verso 20, você que sabe que é um instrutor de ignorantes, você que tem o conhecimento do evangelho, você é um instrutor
para aqueles que são ignorantes, como? É o ignorante que é o que não tem o conhecimento. Você está aqui para instruí-lo. Você que sabe que é mestre de crianças, você já tem uma adultez em Cristo, e você tem que ensinar isso àqueles que estão com crianças que não sabem nada de Jesus, do Evangelho. Tendo no Evangelho, a lei, a forma da sabedoria e da verdade. Ali está a sabedoria e ali está a verdade. Verso 21. Então, tu, pois, que sabes tudo isso, que te glorias em tudo isso, que ensinas o outro, não ensinas a ti mesmo? Você que fala que não deve mentir, está mentindo? Você que fala que não deve matar, está pegando em arma para matar? Você que diz que tem que amar, está desprezando o índio, está desprezando o grupo pequeno ali, seja um homossexual, seja o negro, o quilombola, seja o que for, o pobre, o preto? Você que diz que tem, não te instrui? Tu que pregas que não se deve furtar, vai lá e furtas? Roubas do outro? Corrompe, sonega, desvia? Dizes que não se deve cometer adultérios e o comete? Seja na objetividade, seja dentro da sua subjetividade? Tu que fica abominando os ídolos aí, ó, de todo mundo, a idolatria de todo mundo, e você fica roubando os templos, idolatrando o templo, idolatrando reuniões, que anda fazendo monte, reunindo pastores para ir para a rua protestar contra os prefeitos, para abrir as igrejas, para fazer culto em plena pandemia? Que loucura é essa? Você está aprendendo isso com quem? Com Jesus? Não é. Com o Evangelho? Não é. Verso 23. Tu que te glorias no Evangelho, em Jesus, desonra a Deus pela transgressão do Evangelho? Deixando de fazer como Jesus fez? Não tem jeito para você. Pois, como está escrito, verso 24, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios aí fora no mundo por vossa causa, porque vocês estão fazendo coisas horríveis, chegaram ao nível da loucura, da insanidade, da imbecilidade. Olha, mais uma vez, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu nunca vi o nome evangélico estar tão jogado e destroçado, perdido no limbo. O povo fala assim, eu sou cristão, mas comete coisas horríveis. Tem gente aí, cristão, que está militarizado, politicamente ideologizado, ocupando um espaço doentio e nojento, e fazendo coisas horríveis em nome de Deus. Em nome de Jesus nós vamos te extirpar da terra. Sai espalhando fake, fala assim, não, Deus vai me honrar, Deus vai me proteger. Como? Não tem como, amados. O cara que diz que é de Deus tem que andar conforme o Evangelho. Não basta ele dizer que é. Não basta ele falar assim, eu sou cristão, eu fui batizado na igreja tal, e eu tenho o Evangelho em minhas mãos. Isso não resolve nada. Olha, amados, a igreja de Éfeso, fundada por Paulo, pastoreada por Timóteo, por João o apóstolo, Maria, mãe de Jesus, era membro dessa igreja. 40 anos depois da fundação, João escreveu para ela, olha, arrepende-te, volta ao primeiro amor. Vocês abandonaram o primeiro amor. Se não voltar, se não se arrepender, vou mover o candeeiro de vocês. Vou passar de vocês como passei dos judeus. Foi o que Jesus fez com os judeus. Eles queriam que Jesus comesse na mão deles. Jesus, não tem como, o que vocês estão fazendo é perverso. Eu sou vinho novo, vocês são os odres velhos. Não se põe vinho novo, Jesus, Evangelho, dentro dessa carcaça velha, estereotipada, feia, essa caixinha pequena chamada religião. Não tem como. Verso 25, olha. Porque a circuncisão, o batismo, tem valor, só tem significado se você praticar o Evangelho.
Porque batismo nunca salvou ninguém, circuncisão nunca salvou ninguém, nunca vai salvar. Se és, porém, transgressor do evangelho, o teu batismo, circuncisão, já se tornou um não batismo em circuncisão. Ser um gentil como qualquer um outro. Ainda que você esteja dentro de uma igreja, todo domingo, entregando seu dízimo e sua oferta. Você está mais perdido que qualquer outro está lá fora. Se, porém, a incircuncisão, o não batizado, observa o preceito do evangelho, vive de acordo com o evangelho, não será este gentil não batizado, o mundano lá fora, porventura, considerado como batizado? Sim. É o que Paulo está fazendo a pergunta de retórica. E Paulo está conversando aqui como se você fosse esse judeu cristão que está agora ouvindo. E ele sabe o que está passando na sua mente. Porque na mente nossa, de quem foi crescer dentro de igreja, não, nós é que somos os salvos. Quem está lá fora, que nunca batizou, que nunca fez parte de nós, ele é o perdido. Para Deus, não. Você pode estar dentro de um ambiente religioso, batizado, diz que tem o evangelho na mão, diz que é cristão e está caminhando para o inferno. Ao passo que o que está lá fora, que não teve acesso ao evangelho de Jesus e esteja vivendo de acordo com o evangelho, olha, ele se torna um cristão. Fique esperto e fique atento com o que Paulo está dizendo aqui. Verso 27. E se aquele que é incircunciso, o perdido lá de fora, o não batizado, por natureza cumpre a lei, por natureza intrinsecamente, com a consciência, carregando em si o divino, as marcas de Deus registradas na vida de cada um que nasce no chão da terra, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Por natureza cumpre o evangelho. Esse cara que está lá fora, que não é batizado, certamente ele te julgará a ti, que diz que é cristão, que tem o evangelho e que não pratica. Que não obstante a letra, o evangelho, a escritura do evangelho está aqui, ó, e o seu batismo, circuncisão, tu és um transgressor do evangelho. É como você pegar um cara igual Trump. Eu pego uma Bíblia, põe na mão, declara, vamos defender, e ao mesmo tempo que eu estou com ela aqui na mão, estou mandando destroçar o que está lá na rua. Cuidado com isso. Porque não é cristão judeu o que o é apenas exteriormente. Porque batizou, tem uma fimose, tem um prepúcio cortado. Nem é batizado aquele que o é apenas na carne, na aparência para todo mundo ver. Eu fui lá na frente, batizei, confessei Jesus, seja num batistério, seja num rio, seja só molhando a cabeça, seja imergindo, não importa. Não tem significado aquele que só faz isso exteriormente para aparecer. Entenderam agora? Conforme sua roupa, eu visto assim, eu sou de Jesus, eu uso assim, eu sou... Não existe isso. Deus não julga pela aparência. E todo mundo sabe isso desde o Velho Testamento. Desde o Velho Testamento está escrito. Porém, verso 29, para encerrar. Judeu, cristão, é aquele que o é interiormente. Aqui dentro, no espírito, e transborda para fora. E batizado, o batismo que salva, que conduz você ao céu, é aquele que é batizado no coração, no espírito, que morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo e vive em novidade de vida, não vive no mundo como no passado. E o que é também, o é, não segundo a letra, simplesmente porque eu estou lendo o evangelho, eu decorei, vinde a mim, benditos meu Pai, não. E cujo louvor não procede dos homens. Não é porque você vai receber os aplausos dos homens do mundo, das pessoas, porque assim na aparência, não. É aquele que é louvado por Deus. Portanto, vá para o seu interior, examine-se
e ver se você está andando com Cristo mesmo e volte à prática do Evangelho. E eu quero convidar você a que nós oremos nesse instante. Coloquemos nossas vidas diante de Deus, para que nós que conhecemos o Evangelho, estamos conhecendo Jesus, a gente persevere na prática de Jesus, vivendo como Ele em amor, em justiça, em verdade. Não dá para viver mais de aparência. Não dá para colocar uma capa de crente aqui e falar que é crente simplesmente porque é o exteriormente, porque veste assim, cortou o cabelo assim, senta assim, come assim. Não, isso é coisa de religião, é coisa de gente que está atrasada há milênios, é coisa de primitividade. Deus não é um Deus das morais humanas. Deus é um Deus da ética do ser. E Deus visita as entranhas de cada um. E Deus sabe julgar cada um. Então, o julgamento de Deus é conforme a verdade. O julgamento de Deus é conforme aquilo que você faz por meio do corpo, em atitudes. E o julgamento de Deus é conforme a luz que cada um teve no chão da terra. E Deus sabe a luz que cada um teve, cada um recebeu. Deus, obrigado por esse encontro. Obrigado pelos teus filhinhos que estão agora reunidos em oração. Abençoe a minha vida, a minha casa. Abençoe a casa dos teus filhos. Cerca nossas casas com anjos. Anjos com espada de fogo na mão. E destrua, Pai, todo o vento de enfermidade que vem contra as nossas casas. Toda seta do maligno, todo dardo do maligno lançado contra nós, nossas casas, nossos filhos. Ser escudo para nós, Pai. E nós descansamos, Jesus, no Teu amor, na certeza de que o Teu Espírito está aqui em nós. Na certeza, Pai, de que, ó Deus, seta nenhuma, Pai, que se propaga de dia, ó Deus, seja de noite, ó Deus, atingirá as nossas tendas, as nossas casas. Porque nós estamos fechados com Jesus, cheios de Jesus, do Teu Espírito. Então encha cada casa de luz agora, e mais que isso, Pai, permita que esse tesouro que está aqui dentro, essa luz que está aqui dentro, esse conhecimento que o Senhor nos deu, transborde para outros, Pai. Ilumine outros, traga luz para outros, ensinamento para outros. Então faz de mim e faça dos teus filhos instrumentos de oração, e usa isso aqui tudo, Pai, cada um desses textos que estamos lendo, para que muitos possam ser curados. Agora, Pai, tem misericórdia dos que estão de luto, consola-os, Pai. Tem misericórdia daqueles que estão vivendo debaixo de angústias, dores indizíveis, que o Senhor sabe a dor que cada um sente. Então visita cada um deles. Eu quero colocar, Pai, aqueles que o Senhor sabe que está aqui no meu coração, e pelos quais eu tenho orado nesses dias. Então visite as estruturas deles e levanta-os do pó e da cinza. Levanta-os, Pai, para viver conforme o Evangelho, iluminados pela Tua palavra, caminhando para a vida eterna em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é aquele que pode julgar, nós não. O Senhor é justo, o Senhor é verdadeiro, e o Senhor, Pai, tem o prumo, tem a régua que é o Evangelho para julgar cada um. É assim que eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.